né, de tudo que a gente conhece, com a tecnologia. E com isso, vem muitos conceitos novos. Né? Aí aqui, nessa imagem do lado esquerdo, é mostrado alguns conceitos que fazem parte de toda essa revolução que a gente vem vivendo. Né? É segurança da informação, agora na eleição, né? Na eleição a gente falou muito da parte de segurança, né, de invasão do TRE, do hackers, enfim, conversa. Realidade aumentada, Big Data, robôs, simulação, manufatura aditiva, está aí a impressora 3D, né, com uma realidade cada vez mais acessível da gente imprimir, criar os nossos produtos, os nossos objetos, sistemas integrados, computação na nuvem, né? Tanto é que hoje em dia a gente não usa mais pendrive, né? Por quê? Os arquivos que a gente cria, né, em texto, imagem, vídeo, hoje em dia a gente joga para a internet, né? E tudo isso, né, o que a gente fala de computação na nuvem, a gente está falando de internet. Né? E fechando com a internet das coisas, né? A internet das coisas que visa justamente integrar tudo, né? Integrar nossa casa de uma forma inteligente, de uma forma tecnológica, integrar as cidades. Os avanços do hardware e software permitiram que os computadores ficassem cada vez menores, mais rápidos, e a conexão melhorou também. E tudo isso, né, faz parte da nossa vida. As crianças aprendem desde cedo diversos conceitos das ciências humanas e ciências da natureza. Né? Eu coloquei aqui o funcionamento do mundo real. Tá? O mundo real e o mundo digital é o que a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, ela usa muito esse termo de mundo real e mundo digital. Tá? Porque o mundo, as ciências humanas e da natureza já está consolidado na escola, certo? E o mundo digital, né? O mundo digital está aí batendo na nossa porta e não está nem pedindo para entrar, né? Está invadindo, a nossa cidade, a nossa casa e, em consequência, as escolas também. Então, esse mundo digital que a computação como ciência, ela tenta abordar, ela aborda esses conceitos. Tá? Conceitos fundamentais que integram esse mundo digital. É preciso formar pessoas capacitadas para entender e utilizar o mundo digital de forma inovadora em nossas vidas. E, consequentemente, né, resultando de todo esse processo de transformação e de inovação, vem a BNCC. A BNCC que aborda temas de tecnologia e de computação de forma transversal, né? Ou seja, esses temas de tecnologia, ela perpassa por todas as áreas do conhecimento e dos componentes curriculares. Ela integra esses componentes. Aí está aqui, eu coloquei um slide de expectativa e realidade. Né? Tá ali a expectativa, né? Nossa, eu posso trabalhar com animação, Scratch. Muitos de vocês assistiram a oficina de robótica, né? Nossa, muito legal. E a nossa expectativa é de chegar numa sala de aula ali, né? A primeira imagem ali, né? Uma sala de aula com os alunos com computadores, ou um laboratório de informática com computador para cada aluno, né? As salas, as turmas da escola são cerca de 30 alunos, 30 computadores no laboratório de informática. Essa é a nossa realidade, Débora? Não. Não é a nossa realidade, né?
Essas imagens aqui do lado direito é a imagem da biblioteca que eu trabalhei ano passado. Tá? Então, vocês podem verificar a quantidade de computadores disponíveis para professores e para os alunos, eram cerca de 6 computadores. Lá em cima eram os computadores que não estavam funcionando. E a imagem ali de baixo é da biblioteca já organizada. Aí eu fiz toda essa organização das mesas e tal. Então, assim, dava para levar uma turma inteira, uma turma de 30 alunos ali nas mesas e tal. E a tela de projeção também ficava lá, então as aulas com vídeo, com filme, eles assistiam na biblioteca. Então, ficou um espaço bacana, mas a quantidade de computador era muito aquém da quantidade de alunos por sala. Já que as salas dessa escola eram cheias, eram cerca de 30 alunos por sala. Então, aqui, a pergunta é o quê? O que se faz com essa realidade? O que se faz com essa expectativa dos alunos de trabalhar com as mídias sociais? Já que os alunos gostam muito e a gente também gosta, né? Eu sou apaixonada pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, adoro tudo isso, né? Mas eu até grifei aqui tecnologias efêmeras. Né? As tecnologias efêmeras devem ser separadas do ensino do mundo digital, ou seja, aquilo que descreve uma determinada tecnologia específica que está em uso em um dado momento. Porque, assim como o Orkut foi a mídia social de uns anos atrás, foi a mídia social do momento, todo mundo tinha que ter Orkut. Hoje em dia é o Facebook que já está sendo substituído, né? Tá aí o TikTok para substituir, né, como mídia social. Então, assim, o que eu quero mostrar, falando do Orkut, falando do Facebook, do TikTok, é que sempre vai haver uma mídia social da moda, né? Que os adolescentes, que as crianças estão utilizando, mas esse não deve ser o foco do ensino do mundo digital. O foco do ensino do mundo digital deve ser os conceitos fundamentais da computação, os conceitos que explicam a utilização dessa tecnologia. Tá? Então, independente da tecnologia que está sendo utilizada no momento, existe aqueles conceitos fundamentais, o básico, assim como existe nas outras ciências. Todas as outras ciências existem aquele conhecimento padrão, aquele conhecimento que é o básico, que é o início do conhecimento da área, e a computação como ciência é a mesma coisa. Então, aqui eu também abordo o pensamento computacional. Tá? Eu coloquei esse slide aqui falando sobre a Jeanette Wing, que ela foi a disseminadora desse termo de computação, de pensamento computacional. Aí eu vou deixar para vocês o artigo dela e a tradução também desse artigo. Foi baseado nesse artigo que radiou todas as pesquisas relacionadas ao pensamento computacional. O pensamento computacional é uma forma para seres humanos resolverem problemas. Não é tentar fazer com que seres humanos pensem como computadores. Nós, humanos, tornamos a computação empolgante. Equipados com aparelhos computacionais, usamos essa inteligência para resolver problemas que não ousaríamos sequer tentar antes da era da computação. E construir sistemas com funcionalidades limitadas apenas pela nossa imaginação. Então, ela também fala que
quem torna a computação, né, a tecnologia, essa maravilha que a gente tem hoje em dia, somos nós. Mas é diferente a gente tentar pensar como computador. Né? Ela diz que os computadores são tediosos, né, Liz? Os computadores são tediosos, já os humanos são espertos, são imaginativos. E quem sabe da necessidade da nossa escola, dos nossos alunos, somos nós. Né? Quem sabe da necessidade do seu bairro, a necessidade da sua casa, são os alunos. Né? Então, nós somos muito mais imaginativos do que o computador. O pensamento computacional, ele vai além de saber mexer na internet, usar o navegador, vai além do enviar e-mail, publicar post, de games, vídeos, músicas, vai além de TikTok, de YouTube, de WhatsApp, né? Ele visa entender o funcionamento do computador como um instrumento para resolução de problemas. Saber utilizar conceitos computacionais como abstração, um exemplo. Tá? Existem vários outros conceitos. Transformando esses problemas variados, verificados na escola, no bairro, na comunidade, né, em um algoritmo ou em um programa posteriormente, um aplicativo. Tá? O que eu quero falar, deixar bem claro aqui, que nós podemos estimular o pensamento computacional dos nossos alunos. Existem autores que questionam o termo pensamento computacional. Existem autores que dizem raciocínio computacional. E esse raciocínio computacional, ele pode ser estimulado através de atividades desplugadas, como é o caso aqui da oficina, tá? Ou seja, atividades longe do computador, como atividades no computador, tá? Utilizando softwares, utilizando aplicativos. Então, o pensamento computacional, ele não se restringe somente à computação desplugada. Tá? Ele abrange também a computação no computador, utilizando o computador como ferramenta. E aqui, né, a computação desplugada. Conforme Christian Breckman, é professor da UFSC, depois eu passo também para vocês, eu vou montar um arquivo no Docs, onde eu vou disponibilizar a dissertação dele. Muitos tópicos importantes da computação podem ser ensinados sem o uso do computador. A abordagem desplugada introduz conceitos de hardware e software que impulsionam as tecnologias cotidianas das pessoas não técnicas. Durante as aulas, os alunos trabalham entre si e as atividades desplugadas ocorrem frequentemente através de aprendizagem sinestésica. Movimento, cartão, dobrar, recortar, pintar, resolver enigmas, resolver charadas, decifrar códigos relacionados ao princípio do construcionismo. Tá? Então, vivendo essa realidade aqui, né, eu apliquei nos alunos dessa escola atividades relacionadas à computação desplugada. Por quê? Eu não tinha computador para todos os alunos, como vocês podem constatar. Eu consegui trabalhar no computador para uma turma pequena, tá? no contraturno, e o curso de programação criativa também foi feito assim, no contraturno e para uma turma pequena. Mas
E o resto da turma? E o resto da escola, né? E os outros alunos? Tá? Foi aí que eu pesquisei, estudei, me qualifiquei, assim como vocês estão aqui também, né? Fiz alguns cursos a respeito dessas atividades, acerca dessas atividades, e eu posso afirmar para vocês que em todas as atividades os alunos se demonstraram muito interessados, né? Porque quando a gente aborda assuntos que eles gostam, né? Quando a gente trabalha com imagem, com jogo, criação de jogo e números binários, como foi a atividade, eles se interessam. Então, aqui, a computação desplugada permite levar o conhecimento da ciência da computação a lugares em que os computadores e as suas tecnologias ainda não são uma realidade ou são subutilizados, por causa do precário suporte de hardware, a baixa qualidade de conexão com a internet também restringe muito, né? Porque muitas vezes nós queremos utilizar softwares, existem softwares educacionais maravilhosos, mas aí a gente esbarra, né, com esse obstáculo estrutural, né, que é a internet e a quantidade de computador para os alunos. Alguma pergunta sobre a computação desplugada, pensamento computacional? Posso continuar? Sim, tá bem claro. Beleza. Vamos lá e no final vocês façam seus questionamentos, por favor. Só foi um minuto que eu vou compartilhar aqui. Esse é um roteiro da aula de binários. Então, aqui, o objetivo dessa aula: apresentar a base numérica binária, compreender como o computador armazena as informações a partir da conversão decimal binária e binária decimal, realizar a conversão de números através da interpretação de binários. Eu utilizei essa atividade de algumas formas. Então, primeiro eu apresentei eu falei sobre os números naturais, eu falei que não existe só os números como nós conhecemos de 0 a 9, né? Existem os números romanos também, por exemplo. Enfim, existem outras bases numéricas que não só a do 0 ao 9. E
conversei com eles a respeito do computador, né, como eles se eles sabiam como que o computador armazena as informações, como eles leem, como o computador lê a informação, como esse computador armazena as informações, né? Que tipo de informação? Informação é a música que eles ouvem, que eles baixam do YouTube, os vídeos que eles veem, o texto que eles elaboram, a imagem que eles aplicam filtro. Então, eu conversei com eles a respeito disso, foi um bate-papo, e eles gostaram muito, eles demonstraram muito interesse, né, de saber, né, de mostrar, né, como que eles utilizam o computador, o celular, né, eu falo computador, mas enfim, o dispositivo eletrônico, né, hoje em dia a gente também fala dispositivo eletrônico, e como eles utilizam, né, e depois eu apresentei para eles os números binários, né? Eu mostrei para eles que tudo que nós fazemos no computador, ele converte em 0 e 1. Ele não entende o nosso alfabeto, ele não entende os nossos números, ele não entende o que é imagem, o que é vídeo, música, né? Ele entende 0 e 1. E para ele fazer esse entendimento, ele tem que converter. Né? Converter esse texto que eu estou mostrando para vocês, ele converte em números binários. E essa conversão é feita de uma maneira muito rápida, né? Em milissegundos. Então, a gente não percebe que a todo momento o computador está fazendo essa conversão de 0 e 1. Tá? Então, eu mostrei os slides para eles, tá? Sobre os números binários, sobre o computador também. Tá? Eu vou disponibilizar esses slides que eu passei para eles. Tá? Eu não estou mostrando aqui para vocês por conta do tempo, que talvez não caiba aqui no tempo da nossa oficina. Mas foi essa atividade que eu passei para eles. Tá? Comecei com números naturais, abordei o computador e, por último, abordei os números binários. Aí aqui, os materiais utilizados: tesoura, lápis, caneta e papel. Então, são materiais simples, são materiais que os próprios alunos têm, né? Ou o professor pode pegar uma folha sulfite e utilizar, né? Então, o que eu gosto muito dessas atividades estudadas é a simplicidade. Né? Nós conseguimos trabalhar conceitos importantes como os números binários, que é a base de toda a computação, pelo menos atualmente, e conceitos também como pixel, algoritmo, programação, decomposição, enfim, nós podemos trabalhar todos os conceitos da computação com materiais baratos, de modo que, independente de uma turma ser de 20, de 30 ou de 35, a gente consiga trabalhar esses conceitos computacionais. E é por isso o meu interesse, né? O meu interesse nessas atividades relacionadas à computação desplugada é a simplicidade. Muitas vezes, deixa eu abrir, eu vou olhar aqui. Só um minutinho. Só um minuto.
Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo não, Jéssica. Aqui eu estou vendo a senhora na tela. Aqui está mais fácil. Mas você está vendo, né? Liga aí, então. Vou ver o seu. Então, o que eu estava falando a respeito da computação desligada, antes de continuar com a atividade, é que muitas vezes a gente relaciona a computação com o dispositivo, né? Então a gente vincula, eu só consigo explicar uma aula de tecnologia, uma aula de computação usando o computador, né? E com certeza, né, a tecnologia, a gente utilizar componentes de robótica, utilizar aquele óculos de realidade virtual, enfim, é maravilhoso, né? Mas não é a nossa realidade, não é a realidade de muitas escolas, e é por isso que a computação desplugada, ela é uma alternativa para o professor trabalhar esses conceitos tão importantes dentro da sala de aula, né? Independente de onde ele estiver, né? Ele pode estar na biblioteca, ele pode estar na sala de aula dele, que ele consegue, né? Ele consegue utilizar esses materiais simples e pegar um tema que ele já trabalha em sala de aula, né? Então ele não vai pegar um tema novo, né? Ele pode integrar aquele tema que a atividade da computação desplugada aborda e acrescentar naquele assunto que já é de domínio dele, que já é confortável para ele. Tá? E essa é a nossa proposta, né, da atividade. O professor conseguir adicionar, acrescentar essa parte de tecnologia a algo que ele já trabalha. Tá? O exemplo que eu passei para vocês, né, como eu abordei esse tema de números binários com os alunos, né? Eu fui lá nos números naturais, né? Então, e esse é só um exemplo, né? Vocês podem utilizar essa atividade de números binários como vocês acharem mais fácil, né, mais confortável para vocês, né? Porque eu gosto porque a tecnologia, nós temos que integrar, né? Não pode ficar só tecnologia pela tecnologia, né? A gente já superou esse momento, né, de estar a tecnologia lá separada, lá no laboratório, ou lá em algum local da escola, ou muitas vezes fora da escola, né? Nós estamos em um momento, principalmente com a vinda da BNCC, que é de pegar essa tecnologia e trazer para a nossa realidade de uma forma prática, né? De uma forma prática. Então, essa minha ideia de usar os números naturais, essa minha ideia de usar os números naturais é só um exemplo. Então, os alunos... O que foi feito na sala de aula? O que foi feito na sala de aula? Eu já tinha os cartões feitos, eu já tinha os cartões aqui. Não dá para enxergar. Eu já tinha os cartões binários aqui. Falar com cartas, operação. O povo tirar de como estou enxergando, vai ter uma quantidade de cartas. Isso.
Então, eu tinha esse papel aqui com os cartões binários e eu tinha dificuldade até para imprimir, né, essa folha aqui com os cartões binários, que depois era só recortar os cartões. E conversando com a professora da disciplina, né, porque eu não lecionei sozinha, lecionei com a professora da disciplina, o que a professora falou? Vamos distribuir uma folha sulfite, pedir para eles cortarem em quadradinho e a gente pede para eles pintarem para fazerem os pontinhos. Entendeu? Então, vocês imaginam, né? Numa turma de 30 alunos, são 10 cartões. Né? São 10 cartões por aluno. Então, uma folha de sulfite basta. Né? Eles cortam, fazem os cartões aqui. Recortam 10 cartões. E esses cartões nós pedimos para fazer os pontinhos. Esses pontinhos são importantes. É importante eles colocarem os números corretos, né, os números das bolinhas corretas, e depois a sequência. Vou compartilhar minha tela aqui novamente. Aí o que eu estava falando eram esses cartões aqui. Ah, não tá aparecendo, né? Ok. Agora, pois é. Ele não está compartilhando o PDF. Ah, beleza. Aí, pedi para eles mostrarem esses cartões que vocês estão vendo. Aí eles fizeram assim, né? Cortaram os quadradinhos e eu pedi para pintar essas quantidades, né? Que são os números binários. Só um minutinho. Aí tem os outros dois. Opa. Aqui os pontinhos. Tá? Para vocês verem que é uma atividade simples, né? De executar. Então, aqui os números, esses números aí, no total de 5 cartões. E o cartão da figura 2. Tá? Que de um lado, vocês estão vendo ali, frente a 1.
frente é 1 e no verso 0. Tem meu tempo aí. E no verso 0. Aqui está pintado porque o cartão é para imprimir, né? Então, para imprimir, ele fica pintado aí no 0, mas não tem problema nenhum o cartão 0 aqui não ser pintado. O importante é, de um lado está o número 1 e do outro está o número 0. Tá? Isso é importante. Aí aqui eu explico como que foi realizada essa atividade. Tá? Na mesa, eu vou compartilhar com vocês esse arquivo, tá? E é justamente por isso que eu coloquei ele descrito toda a atividade. Na mesa, eles vão colocar essa sequência. Essa sequência de número da direita para a esquerda, sempre dobrando a numeração. Tá? O porquê desses números, né, aí já vai ser outra aula. Tá? Então, assim, para simplificar, eu mostro esses números, digo que ele dobra, né, da direita para a esquerda e que é obrigatório essa sequência. E embaixo, os números 0 virado para cima. Tá? Então, na mesa dele, eles vão ter essas cartas. O desenho dessas cartas aí. As cartas de cima representando os números naturais. 1, 2, 4, 8 e 16. E as cartas de baixo representando os números binários. Tá? Essa atividade visa a conversão dos números naturais para os números binários. Aqui um exemplo, aqui vocês vão entender melhor. Eu peço para ele me mostrar o número 1 em binário. Então, o número natural lá em cima, o número decimal lá em cima, o número 1. E para ele me mostrar o número binário, ele vai virar 1 para cima, né? Porque eu já conversei com eles que o número 1 representa ligado. Né? O número 1 é ligado, o 0 é desligado. 1 é a presença de corrente elétrica, o 0 é a ausência da corrente elétrica. Tá? Então, aqui, para ele representar o número 1 em binário, ele tem que virar o cartão para cima, representando presença de corrente elétrica. Ali está ligado. O número 2, ele vai virar a carta binária 1, que representa o número 2 decimal. Alguma pergunta? Estão entendendo? Vocês conseguiram enxergar o número binário 1, 0, 0, 0. Beleza, Joselina. E o número 1 em binário é a sequência 1, 0, 0, 0, 0. Beleza, Nilza. Obrigado pelo feedback. E o número 5? Escreve aí no chat como que vai ficar o 5 em binário. Um desafio aí para vocês. Os alunos gostam de desafio, hein? Tem um exemplo do 1. Deixa eu diminuir aqui. Tem um exemplo do
Tem um exemplo do número 1, do número 2 e o número 4. Vamos lá, número 4 em binário. Eles abriram o microfone, caso queiram falar. Esse número é o número? Hein, Joselina? É o número? Qual o número decimal? Exatamente. Exatamente. Então, todo número que você pedir, ele vai virar o cartão 1. Tá? Todo número que você pedir vai virar o cartão 1. Por exemplo, o número 7. O número 7. Vou escrever aqui. Número 7. O número 7. Isso, o número 5. Isso, o número 5 ficou. Isso, 1, 0, 1, 0, 0, tá? Nilza, lembra que são 5 casas. Então, o 0, ele é importante, tá? Ele tem que colocar o 0. Então, o número 5 ficou 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Confere aí. Entendeu, Nilza? Nesse caso dessa atividade, vocês têm que colocar o número 0. E o número 7? Quem que põe primeiro aí? Qual que é o número 7 em binário? E aí, o número 7, ninguém me respondeu. Qual que é a sequência de 5 números binários? 5. Qual que é a sequência de 5 números binários que representa o decimal 7? Oi? Vocês podem recortar, eu pedi para vocês estarem com um papel sulfite para oficina, né? Vocês podem recortar 10 papeizinhos de qualquer tamanho. Ou se vocês tiverem aquele post-it também pode. Enfim, o material o material é aquele mão na massa, é o que vocês tiverem. Aí tem que ser essa sequência, como eu já falei, daqui das bolinhas. Dá tempo? Como que a gente está de tempo aí? Aí minhas bolinhas aqui. Dá para vocês fazerem? Vocês querem recortar os 10 cartões de vocês ou preferem que eu mostre aqui mesmo?
Vocês me respondem aí pelo chat. O que vocês preferem? E aí, pessoal, vamos participar. Animação, esse é o último dia. Última oficina, né? Última oficina, ainda tem um gás aí, para recortar aí uns quadradinhos. Recortar uns quadradinhos pequenininhos ou pegar post-it. O que você acha, Valesca? São 10. Isso. São esses que eu estou mostrando aqui. São esses que eu estou mostrando aqui, ó. Os de cima, vocês vão colocar esses pontinhos. 1, 2, 4, 8 e 16. E esses de baixo, de um lado vai ser 0. De um lado vai ser 0. E do outro vai ser 1. Aqui, ó, 0. Aí do outro lado, 1. Dá para fazer bem rapidinho, né? No total de 10 cartões. Aí, Valesca está fazendo. Animação aí, pessoal. Que oficina mão na massa. Aí, meus pontinhos fiz de caneta mesmo. Os alunos que quiserem fazer de canetinha, também pode, enfim. Se vocês quiserem imprimir, também tem como imprimir, né, esses cartões. Uma folha A4 com esses cartões, aí pede para os alunos só recortarem durante a aula, né? Dá para fazer também. Ou pedir para eles fazerem, para eles recortarem, ou imprimir a folha 4 já com os cartões prontos. Pedir para eles recortarem, ou a gente recortar, né, e só passar para eles. Aqui a folha 4 que eu já mostrei para vocês, tá, com eles. Eu vou disponibilizar também, tá? Aqui estão os cartões binários e aqui estão os cartões decimais e tem a folha dos cartões binários também. Sempre. Pronto? E aí? E o número 7? Quem me fala qual é o número binário do número 7? Eu já fiz aqui. Vamos lá, um desafio para vocês. Número 7 em binário. Joselina, a gente trabalha com o número 0 e o número 1. Tá? O número 0 e o número 1. Aí esse número 3 é o quê? Esse número 3 tem que ter, ou tem que ser 0 ou tem que ser 1. Por quê? Esse é o número 7, Nilson.
Exatamente aí, ó. Palmas para Nilza. Número 7 em binário é a sequência de 0, 0, 1, 1, 1. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Então, o número binário na computação, ele representa o ligado e desligado, né? É isso que eu explico para os alunos. Porque na computação a gente não tem meio termo, a gente não tem meio certo ou meio errado. Ou está errado ou está certo. Ou o aparelho está ligado ou desligado. Ou passa corrente elétrica ou não passa corrente elétrica. Tá? E o número 0 e 1 representa tudo isso. Né? Representa essa exatidão que existe na computação. Pelo menos por enquanto. Tá? Então, o meu objetivo da aula de binários para os meus alunos é eles entenderem que o computador entende tudo em binário e quando eu falo em número binário, eu estou falando em dois números, que é o 1, e o 0. Ou seja, o ligado, aqui o aparelho está ligado. Lembram aí de algum aparelho que tem o número 1 para vocês ligarem? E o número 0, que representa o desligado. Normalmente aqueles aparelhos, caixa de som, né, esses aparelhos assim que tem o número 0 e 1 para ligar e desligar. Alguma pergunta dessa atividade? Sim, isso, Joselina. Tem que dar uma sequência ao número 1. Toda vez que você converte um número em binário, essa sequência tem que ser em 0 e 1. Tá? Simples assim. Tá? Números decimais em binário é uma sequência de 0 e 1 e ponto final. Alguma pergunta dessa atividade? Posso passar para outra atividade? Valeu, Joselina, pela sua participação. Agora vai participar da próxima. Nenhuma pergunta? Ficou claro os números decimais, os números binários? Aqui é a atividade de pixel. Essa atividade de pixel eu realizei em conjunto com a professora de artes. Primeiro eu perguntei para ela como que ela tratava o assunto de imagem. Aí ela falou que ela passa números, cores primárias, cores secundárias, cores terciárias para o pessoal do fundamental. Aí eu pedi para ela fazer uma atividade de pixel art com os alunos. E essa atividade de pixel art foi realizada com os alunos. Tá? Se depois vocês quiserem pesquisar sobre pixel art. Então, quer dizer, primeiro ela abordou lá na sala de aula um tema que ela já trabalhava, que é um tema confortável para ela, né? Um tema de conhecimento dela, e eram as cores primárias e secundárias e a pixel art. E essa atividade pixel foi uma atividade depois que ela realizou essas duas atividades com os alunos. Entendeu? E é isso que eu conversei com ela, né? Que é importante as atividades de computação
computação ser integradas com o assunto que o professor já trata na turma dele, nas séries dele. E assim foi realizada a atividade de Pixel, com essa introdução feita pela professora. Depois dessas aulas lá na sala com a professora de artes, os alunos das turmas dela, do ensino fundamental, 8º ano, 9º ano já foram os maiores, 7º, 8º e 9º que eu trabalhei. Todos eles já tinham realizado essas duas atividades com ela, e eles foram em dias alternados, em dias combinados, porque lá na biblioteca não cabe mais de uma turma. Eles foram lá na biblioteca e eu continuei abordando o assunto de imagem, né? Através do slide, eu perguntei para eles quais imagens eram nítidas, quais imagens tinham cores definidas, quais imagens estavam borradas, não estavam com uma cor definida, né? Eu perguntei para eles o porquê disso, né? E eles falaram, né, que era por causa do zoom, às vezes tinham aumentado muito a imagem, estica, né? Foi um bate-papo também com eles. Foi uma oportunidade de saber o que eles conhecem, né, a respeito da imagem digital. Depois eu abordei justamente isso, né? O porquê que uma imagem é bonita, é definida, tem as cores vivas e outras não, né? Quando a gente estica uma imagem, a gente vê os quadradinhos dela, né? E aí que eu falei a respeito do pixel, né? O pixel é cada pontinho que compõe uma imagem. Quanto mais pixel, mais bonita a imagem. Porém, essa imagem fica mais pesada. Então, ela ocupa mais espaço de memória no celular ou no computador. Tá? E o contrário também existe, né? Quanto menos pixel, menos nítida é a imagem. E para fazer essa conversão, já integrando com os números binários que eles já tinham tido, essa atividade de números binários, eu abordei que, como eles já sabiam, o computador não entende o que é imagem. O computador não entende como a gente entende. Se o computador entende só número binário, como que ele vai entender imagem? Né? A imagem é muito mais complexa do que isso, né? Nós entendemos a imagem como algo muito mais complexo, né? Uma imagem passa sentimentos para a gente, né? Uma imagem reflete um momento de felicidade ou não, né? E para o computador é um monte de 0 e 1. E ponto final. Nessa atividade, aqui eu mostrei, tá? Por exemplo, essa imagem aqui da borboleta. Se a gente ampliar essa imagem da borboleta, nós vamos ver vários quadradinhos. E cada quadradinho desse é um pixel. Aí aqui eu tratei imagem preto e branco para eles, né? Que é mais simples de tratar em sala de aula, que a gente pode usar caneta, lápis nessa atividade. As meninas usaram lápis de cor, canetinha, enfim. O que tiver, né? O que o aluno tiver disponível. O que o aluno tiver disponível. Essa atividade eu distribuí para eles folha quadriculada. Tá? Uma folha quadriculada e mostrei para eles como que o número A
é convertido em 0 e 1. A letra A. A letra A é convertida em número binário. Então, o primeiro quadrado em branco é o número 0. Por quê? Para o computador, simplesmente aquilo dali não está ligado. Aquilo dali não está passando corrente elétrica. Então, é 0. E os 3 próximos quadrados está passando a corrente elétrica, representa o número 1. Né? Que aqui nós representamos com o quadrado pintado. E o último quadrado está em branco, representando pelo número 0. A linha 2, a sequência 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, só o último quadrado vai estar pintado. E a terceira linha, só o primeiro não vai estar pintado. Então, eu explico essa conversão, tá? De imagem de pixel para número binário. Alguma pergunta sobre essa conversão? Vocês conseguiram visualizar que o quadrado em branco representa o número 0 e que o quadrado pintado representa o número 1? Conseguiram visualizar, né? Quando todo mundo fica quieto, como é em sala de aula, quando todo mundo fica quieto, entendendo? Então tá bom. Aí aqui eu passei essa atividade para eles desenharem. Aí essa atividade eu desafiei eles, né? Quais imagens estão escondidas aí em número binário? Quais imagens estão em número binário? Que imagem que é essa que você tem que desenhar aí no quadradinho? Né? Quem faz primeiro? Né? Quem descobre primeiro? Né? E eles ficaram super interessados em descobrir que imagem que é essa. Né? Aqui do primeiro quadrado, no segundo e no terceiro quadrado. Quais imagens são essas? Eu desafiei eles e, de repente, se der algum prêmio, né, alguma coisa assim também, eles gostam muito, né, de falar que vai ter uma premiação no final da aula, eles amam. Né, para quem descobrir primeiro quais as imagens estão escondidas aí no número binário. E aqui eu fiz. Vocês querem fazer aí essa primeira imagem aqui? Deixa eu... Aqui, ó. E aí, quem consegue descobrir? Lembrando que essa primeira imagem, vocês vão utilizar 4 quadradinhos aí da folha quadriculada de vocês, tá? Porque a sequência a sequência são de 4 números, tá? Então, vai ser uma imagem pequena, né? Diferente dessa última imagem, que já é uma imagem maior. E ainda estão com gás aí para descobrir? Vai ter prêmio, vai ter prêmio. Vai ter uma premiação aí para quem descobrir, uma premiação virtual. Jéssica, começa ela aí para ir ajudando. Oi? Começa a fazer ela aí para ir ajudando. Oi, Débora. Aqui, essa primeira fileira, ela vai ser pintada, né? Pode ser. Essa primeira fileira, ela vai ser toda pintada. Essa segunda fileira, e aí, segunda fileira,
A primeira vai ser pintada. A primeira vai ser pintada. Qual outra que vai ser pintada? Agora a última? A última, exatamente. A última vai ser pintada. A próxima linha é igual à primeira, né? A gente já sabe que todos vão ser pintados. A próxima. A próxima também, a gente já descobriu, a primeira e a última. E também a primeira e a última. Então, aqui, essa sequência numérica representa a letra A. Essa sequência representa a letra A, tá? Em números binários. Tá? A outra sequência, essa próxima sequência, representa a palavra sol. Essa atividade eu vou compartilhar com vocês também, tá? Aqui, ó. A letra sol. A palavra sol. Alguma pergunta? Eu não. Essa primeira ficou bem tranquila, né? Sim, mas aí vai dificultando, né? Porque aí fica também, né? Mas assim, os alunos, eles fazem muito rápido, né? A gente se surpreende com os alunos. Sim. E quando eles descobrem isso, que um tem que pintar e que o zero não pinta, eles fazem muito rápido. E também tem as variações dessa atividade, tá? Essa atividade eu passei para eles. Aí depois eu pedi para eles colocarem o número binário. Eu falei para eles, coloque o número binário, o código, a sequência binária da imagem que você quer. Aí tá, colocaram a sequência binária, aí eu troquei com o aluno. Entendeu? Peguei o papel, passei para outro aluno, quer dizer, para o aluno descobrir, desenhar o que o outro tinha codificado. Aí depois eu fiz o contrário. Eu pedi para eles desenharem lá no papel quadriculado, fazerem um desenho, e depois eu troquei com o colega para o colega codificar. Tá? Foi mais de uma aula. Foi necessário 2 aulas para eles desenharem e trocar, né? E depois codificar, enfim. Foi uma aula para essa atividade, né? Quando a gente começou a fazer as trocas, aí eles sentiram um pouco mais de dificuldade, mas em uma aula deu para fazer. Uma turma grande de 30 alunos. Verdade, desafiar é sempre bom, né? Os alunos gostam de desafios, né? Eles gostam muito de videogame, de games, né? E games é isso, a gente sente eles se sentem desafiados a todo momento. Que bom, Nilce, que você gostou. Então é isso. Da atividade. Vou passar para você também. Eu vou deixar aberto. Então, como vocês puderam perceber, essa atividade é uma atividade técnica. É uma atividade técnica, uma atividade sobre pixel, uma atividade sobre número binário. E o que eu espero que vocês integrem com o componente curricular de vocês. Né? E, se tratando de uma amostra científica, a professora Débora, que é professora de ciências, né? Ela tem essa visão de integração, de planejamento de aula, atendendo os critérios da BNCC, que é o que ela vai mostrar aqui para vocês, em cima dessa atividade.
em cima da atividade de binários, né? Tá? Em cima dessa atividade de binários aqui. Tá? Para mostrar para vocês. Compartilha a tela. Mais uma vez, pessoal, boa tarde. Eu fiquei muito contente da Jéssica me incluir na oficina. E, na verdade, o que nós vamos fazer aqui nada mais é do que uma conversa sobre como a gente pode aproveitar toda essa proposta que a Jéssica trouxe, como que a gente pode levar isso para o nosso planejamento, mas pensando de um modo mais amplo. Né? Então, isso, de um modo que outras disciplinas e outros professores também possam ter isso como experiência e buscar também para o seu componente curricular. Então, assim, para começar, eu queria falar que nós estamos num ano atípico, né, onde a gente fez uma transição nunca imaginada, numa velocidade assim muito rápida, né, que é trabalhar não só com a tecnologia, como com recursos tecnológicos. E como a Jéssica já colocou, a expectativa é uma, né? Porém, na realidade nossa, do dia a dia, enquanto professores, a realidade é outra. E é pensando nisso que a gente busca alternativas. Né? Como que a gente pode fazer? Nós não podemos negar, né, a necessidade de incluir em nossos planejamentos, né, a questão tecnológica. Então, pensando nisso, que a gente, esse meu diálogo com vocês, essa conversa, ela vem nessa direção mesmo, tá? De reforçar a necessidade da gente buscar e colocar no nosso planejamento. Mas como? Né? Então, assim, essa atividade, não só essa, como outras propostas de atividade, a Jéssica vai disponibilizar essa, né, por meio dessa oficina, mas nós vamos, ao final aqui da apresentação, mostrar alguns sites, né, que podem ser usados e que contribuem muito, e que têm trabalhos muito bem elaborados nesse sentido. E a gente vai começar a nossa conversa aqui falando aqui um pouquinho da BNCC, né? Como já foi colocado lá no início, você pode colocar, por favor, então, como lá no início a gente já, né, falou um pouquinho sobre essas questões, a questão da tecnologia no nosso dia a dia, né, e para nós profissionais de educação não seria diferente. Né? Tanto que nós, é um desafio muito grande para nós, num momento atípico, no ano atípico, né, ter que fazer os nossos planejamentos e atender os mais diversos públicos, tanto aqueles que têm acesso, né, à internet ou um dispositivo tecnológico, bem como atender aqueles que não têm. E como a proposta dessa atividade, né, que é um exemplo, dentre outros que podem acontecer, ela pode atender tanto a esse público que está por aula remota, quanto esse público que necessita retirar o material impresso. Mas essa atividade foi feita na época presencial, nós não estávamos em tempo de pandemia. Né? Então, assim, o que a BNCC traz para nós em relação às tecnologias, ao uso delas, né? Então, as tecnologias, elas têm trazido, elas promoveram mudanças, né, na nossa sociedade atual. Então, assim, hoje, todos nós, já foi falado isso também, todos nós temos acesso, né, de alguma forma, a algum dispositivo, né? Então, é um desafio, né, para a escola lidar, porque a escola ela é reflexo, né, do que acontece na sociedade. Então, a escola não poderia ser diferente. A escola também acompanha esse movimento tecnológico, essa revolução tecnológica. E embora a gente ainda tenha algumas dificuldades, né, de acessibilidade em relação à questão da internet ou até a estrutura, a gente vai ter que fazer como nós sempre, professores profissionais, fazemos, né? Que é buscar um
um jeito de fazer e executar o nosso plano aqui para que chegue ao aluno com uma qualidade que ele tenha acesso, né, mesmo diante das dificuldades. E esse é o desafio, por quê? Porque nós, profissionais da educação, também viemos de um processo de formação onde isso também agora é novo para nós. Aprender a não só mexer com os dispositivos, né, mas aprender como funciona, porque isso vai ajudar. Aprender como funciona o pensamento computacional, ele vai ajudar o estudante a resolver problemas, né? Então, assim, isso é lógica de se pensar em atividades, e não só quando se traz a tecnologia, a BNCC traz as tecnologias, não só no sentido de usá-las em si, aprender a manuseá-las, mas compreender o funcionamento, né? E isso pode ser, né, a gente pode transpor no nosso planejamento, a exemplo da atividade que foi feita hoje, sem ter que fugir, sem ter que usar de outras habilidades que não fazem parte do nosso componente, né? Então, por exemplo, eu encontrei, inclusive, fazendo para montar o planejamento, eu vou falar isso um pouquinho depois, que a gente aproveita esse momento para falar que eu também, enquanto profissional da área de ciências, né, e sem vaidade nenhuma, eu falo para vocês sobre que é um desafio para mim também. Essa dificuldade, e eu, assim, quando a gente vê que a gente fica até meio com medo. Quando a Jéssica, né, conversando com a Jéssica e mostrando, na demonstração das atividades, depois conhecendo um pouco mais o material, o que eu percebo assim, falo sem medo nenhum, que essa dificuldade nossa, ela pode ser sanada na medida que a gente também desconstrói esse medo, né? Esse medo de trabalhar. E, assim, a exemplo dessa oficina, né, participando também e buscando e acessando esses materiais que vão nos ajudar muito. Então, eu já me sinto muito contemplada e muito feliz por poder usar isso nas minhas aulas, né, na sala de aula, pensando na nossa realidade. Pode passar, por gentileza? E aí, o que a gente coloca? Para a gente chegar lá no como incluir no nosso planejamento, né? Vamos entender rapidamente aqui como é que funciona, como que a BNCC está organizada. Eu só quero dizer que nas nossas aulas, só abrir um adendo, né? No nosso planejamento aqui no Mato Grosso, nós usamos, né, o documento de referência curricular para o Estado, né? É a DRC, né, para o ensino fundamental. E como a gente está falando de ensino fundamental, a gente não pode deixar de falar isso. Mas também, ali a gente está colocando aqui na apresentação da BNCC, entendendo que aqui a gente trouxe, né, o documento curricular, ele transpõe, né, as habilidades, tem uma transposição de habilidades e o acréscimo, né, de algumas habilidades também. Então, na verdade, é um documento enriquecido, né, no nosso estado. Então, na hora de planejar na sala, a gente vai buscar no ensino fundamental, né, lá as DRCs. Né? E aqui, mas que não fogem, não são nem um pouco diferentes da nossa base comum curricular. Né? E a organização em relação à tecnologia, a gente vai falar, mas antes a gente precisa só relembrar, né, que a gente está lá, é uma lógica de pirâmide, né? Então, aqui na base, né, da BNCC, o que constrói ali, nós temos as competências, né? E essas competências são elas que vão assegurar, né, esse processo de aprendizagem. Né? Desenvolver essas competências com os estudantes é o nosso objetivo. Né? Então, é isso que vai garantir que o estudante aprenda e desenvolva, né, e tenha, enfim, uma formação integral por meio das competências. Né? Então, é por meio das competências, de acordo com a BNCC, né, que ele mobiliza conceitos, procedimentos, habilidades, atitudes e valores, e com isso consegue resolver problemas no dia a dia. Então, nós temos uma gama de competências para a educação básica, que são as competências gerais, né?
E também, para cada área do conhecimento, nós vamos ter as competências para as áreas, né? Então, para a linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e também o caso lá da BNCC, ele traz o ensino religioso separado, né? Ok. E além das competências por área, nós vamos ter também as competências específicas para cada componente curricular. Então, pensando assim nessas competências, como é que se desenvolve uma competência? A partir, né, das habilidades. Então, é por meio das habilidades que essas competências, que a gente vai ter a certeza de que essa competência será construída, alcançada, né? Então, para cada competência, nós vamos ter as habilidades, né? E dentro das habilidades, né, nós estamos trabalhando os objetos de conhecimento, entendido lá na BNCC como conteúdos mesmo. Então, cada habilidade que traz, ela pode trazer um ou até mais objetos de conhecimento, né, do qual será tratado, né? Então, nós temos ali, pode passar por gentileza. Ok. Só para a gente entender como que a tecnologia está lá na BNCC, eu peguei só o exemplo da competência geral. Lá na competência geral, nós temos 3 das 10, nós temos 3, que é a competência número 1, a 2 e a 5, que trata sobre as tecnologias, né? Então, ela já... Isso é só para a gente ter uma ideia de como a gente não tem mesmo, e é uma necessidade urgente da gente também trazer isso mais para a sala de aula, né? Você pode passar, por gentileza? Ok, então, assim, só para título também de informação, tem material do CIEB, que inclusive é o site que a gente vai, no final da aula, eu quero passar um pouquinho mais rápido para a gente conseguir acessar, de repente, para vocês verem como tem bastante coisa bacana, material importante. E o CIEB é Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Então, lá ele tem muitas propostas e traz, assim, em relação às tecnologias, eles têm um estudo bem apurado e, inclusive, trazendo propostas de atividades que contemplem as habilidades específicas de cada componente curricular, incluindo aí as tecnologias. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, só um exemplo, buscando lá, em relação ao componente curricular ciências, lembra que falei, dentro das competências específicas para o componente curricular ciências, nós temos das 8 competências para o componente, para esse componente, 6 trazem, citam, referenciam a questão da tecnologia. Então, então está muito mesmo presente dentro, né, do nosso trabalho, né? E a partir disso, você pode... Isso, eu queria mostrar para vocês aqui como esse material que o CIEB ele disponibiliza, ele tem umas notas técnicas, né? E aí ele trouxe, aí o professor pode falar, tá, mas como que eu vou saber, né, como é que eu vou trabalhar isso dentro do meu componente curricular? Eu preciso saber. Então, o que o CIEB já traz? Quais habilidades, isso para o ensino fundamental, quais habilidades de cada componente curricular tratam do assunto de tecnologia? E depois, à medida que a gente vai usando e estudando o material, vocês vão percebendo que muitas vezes, como é o caso da proposta do planejamento, o termo tecnologia pode não estar citado na habilidade, né? Que é o que a gente fala que ele pode estar implícito, ele não está explícito muitas vezes. E lá nesse material, ele traz bastante propostas de incluir as tecnologias, né? Mesmo nas habilidades onde elas não estão necessariamente explicitamente falando o termo de uso de tecnologias. Então, essa nota técnica
aqui, que é número 12, ela fala aqui com os conceitos e conteúdos, né, de inovação e tecnologia na BNCC. Então, ele já está separado por componente curricular. Vamos ver um exemplo aqui, vamos abrir essa nota técnica, só para vocês terem dimensão de como esse material ele vai contribuir muito mesmo. Então, vamos lá. Então, olha só, essas habilidades, elas fazem, que estão aqui nessa nota técnica, elas fazem menção explícita, ou seja, o termo de tecnologias, cultura digital está presente aí, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, lá em linguagem, ele trouxe para nós separado aqui, ó, desde lá no segundo ano, terceiro, quinto, qual que é a unidade temática que abrange, né? E qual o objeto de conhecimento e qual que é a habilidade, que é isso aqui que a gente está buscando, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Lá no segundo ano, nessa habilidade, depois a gente vai falar rapidinho também sobre como que a gente, a codificação dessa habilidade, mas nesse código aqui, do ensino fundamental para o segundo ano, a habilidade 13, isso, de língua portuguesa, ela traz para nós, ó, planejar e produzir bilhetes e cartas em meio impresso e ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Né? Então, ali o objeto de conhecimento entra dentro de ali, escrita autônoma e compartilhada. Então, ok, dentro dessa habilidade, o professor, né, ele tem que, necessariamente, ele trouxe, a habilidade trouxe, né, o termo ali explícito para nós, que poderia ser tratado. E aí, assim, esse material, ele já traz separado, né, quais seriam essas habilidades. Mas, além disso, eu quero, agora, só desce para eu mostrar aqui rapidinho, que para todas as áreas, né, aqui nós estamos em linguagem, né? Então, vai lá, arte, entrando aí, a componente de língua portuguesa, arte, educação física, inglês, né? Aí vamos lá para matemática. Então, dentro da matemática, olha, esse aí está mostrando o primeiro dos anos iniciais, lá, né? Então, dentro da unidade temática números, que é, inclusive, a proposta dessa atividade, né? E a Jéssica trouxe. E, enfim, todas elas, né, todo o material, ele tem separado qual habilidade que é necessário tratar do componente tecnológico de modo explícito aí, tá? Agora eu quero, para gente, só para mostrar o objetivo dessa minha fala, como que a gente fez, como que pode fazer também lá no nosso planejamento. Esse material foi só para vocês terem um conhecimento mesmo, que a gente está mostrando, né? E vai estar disponibilizado, né? Assim como todas as outras atividades e tudo que foi, né, usado aqui. Vamos lá volta no slide, por favor. Então, eu usei como exemplo... É o 15. Isso. Então, eu usei o exemplo de geografia. Né? Então, lá quando a gente compõe na estrutura da habilidade, a leitura da habilidade ali, né, é a habilidade 11, né, de geografia para o 5º ano, ok? Do ensino fundamental. Então, esse códigozinho aqui que eu estou fazendo a leitura dele. Então, dentro dessa habilidade, a descrição dela é identificar e descrever problemas ambientais
que ocorrem no entorno da escola e da residência. Então, lixões, indústrias, poluentes, destruição do patrimônio histórico, etc., né? Propondo soluções, inclusive tecnológicas, para esses problemas. Então, veja bem, essa habilidade eu trouxe porque ela traz, além da questão, né, ela traz um componente aqui interessante, propor soluções, inclusive tecnológicas. Ou seja, nesse momento é importante a gente pensar nessa questão do pensamento computacional, né? Então, quando a gente fala de propor alternativas tecnológicas, é mais do que manusear, né? É mais do que pegar o que já está pronto. Então, nesse sentido, muitas vezes, no desenvolver da habilidade, então, só para a gente pegar e fazer a leitura dessa habilidade, nós temos ali como processo cognitivo 2 verbos, identificar e descrever, né? Então, dentro desse, ali, ó, o verbo implícito nesse processo cognitivo, então, ali, ó, identificar e descrever, certo? Qual que é o complemento do verbo, que seria o objeto de conhecimento que deve ser mobilizado nessa habilidade? Tá ali, problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola, né? Então, problemas ambientais, né? Então, a poluição do meio ambiente pode ser um objeto de conhecimento, né, a ser tratado aí. E nós temos também os modificadores, né? Ou também chamado complemento, modificadores do verbo, na verdade, ou do complemento do verbo, né? Então, o que é isso? Né? O que são os modificadores? É o contexto, né? Ele traz uma maior especificação dessa aprendizagem, que é o que se busca. Então, o contexto ali está sendo, né? Lixão, indústria, né? O entorno da escola e da residência, né? Isso faz parte do cotidiano. E também ele traz uma especificação ali bacana, que é propondo soluções, né, tecnológicas para esse problema. Então, veja bem, trabalhar a mobilidade nem sempre é simples, porque primeiro a gente tem que compreender a habilidade, né, o que ela quer, né, e decompor a habilidade, muitas vezes, é uma solução para o professor, porque muitas vezes a gente não consegue contemplar em uma única aula, né, aquela habilidade. Não é um trabalho muito simples, né? Porém, se a gente compreender, né, como que ela conversa com a gente, fica mais fácil a gente desenvolvê-la, tá? Então, no caso agora, eu vou apresentar para vocês um exemplo, né, de como a gente poderia ter colocado no planejamento, usando o exemplo que a Jéssica trouxe lá na aula dela, né? Então, só para mostrar para vocês que o professor, como a Jéssica falou, não precisa sair da sua zona de conforto, não é nem zona de conforto, tá? O que é a zona de conhecimento mesmo, que é o que diz respeito ao componente curricular dele. Ele pode trabalhar a questão de tecnologias, o pensamento computacional, dentro do próprio componente curricular, do qual ele faz parte, que ele ministra as suas aulas, que é de domínio dele, e, na verdade, fazer o processo de trazer esse pensamento computacional para cá, né, para dentro da sua aula. Então, ele vai estar atendendo as duas coisas, né? Então, muitas vezes, ele vai trazer, no caso aqui, dessa habilidade aqui, né, que a gente colocou, é a habilidade que a Jéssica, em matemática, né, que o professor lá da disciplina de matemática poderia ter usado, né? Então, aqui, só um instante para a gente conseguir abrir aqui o exemplo, né, de plano de aula que poderia ser usado, aonde vocês vão ver que não tem menção para o uso de tecnologias, porém, é usado o pensamento computacional para desenvolver essa habilidade, no caso, de acordo com essa proposta, né? E por meio mais interessante ainda, gente, a gente fala assim, o que é mais importante de tudo isso? Né? Faz parte da gama de objeto de conhecimento do componente curricular. O professor pode aplicar de uma maneira, é uma atividade que, como a Jéssica falou, pode ser posta como desafio,
No caso dessa, é uma atividade lúdica, ou seja, é uma metodologia ativa, né? Então, mais do que nunca, hoje, o que a gente coloca, né, dentro do nosso trabalho, do nosso planejamento, então, desde a sala de aula invertida, que não dá para fazer com os alunos, os estudantes do ensino dos anos iniciais, dada a dependência, né, que eles ainda têm em relação à mediação do professor, e nesse caso quem está contribuindo bastante são os familiares, né, do estudante, mas isso vai depender do público, né? Como você aplica a atividade depende. Nós temos também dentro, né, da educação básica, nós temos também a questão da educação de jovens e adultos. Então, a abordagem é diferente, porém o conteúdo pode ser o mesmo, né? Então, de repente, já daria para ser, né, aplicada para o grupo específico de jovens e adultos. Dava para começar como sala de aula invertida e depois, né, ele já trazendo essa pré-leitura, esse pré-conhecimento, trazer o professor finalizar essa atividade, né? Para os anos iniciais com crianças já é um pouco mais difícil, né? Ok? Mas nos anos finais a gente já tem... Então, assim, o procedimento metodológico, quem vai definir é o professor de acordo com a turma que ele está. Então, há exemplo aqui, nós temos aqui um exemplo de planejamento, né? Onde o professor aqui, ó, essa turma seria aplicado esse planejamento. Veja, essa proposta foi retirada do CIEB, tá? E eu só desenvolvi dentro do plano de aula que a Jéssica trouxe. Só coloquei uma coisa que já, né, só fiz uma integração. E aí aqui nós temos, ó, para o 4º ano, o código da habilidade seria habilidade 3, né, de matemática, para o 4º ano do ensino fundamental, né? Então, nós estamos lá nos anos iniciais. A unidade temática é números, né? E qual que é o objeto de conhecimento que esse professor de matemática trabalharia? Seria a propriedade das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculos com números naturais. Então, ok. Né? Então, o que o professor de matemática estaria trabalhando seria isso. Aí nós temos aqui, dentro dessa, vocês vão ter acesso a esse modelo, né, de plano, que foi só uma sugestão, na verdade, de como pode ser feito. Né? Então, nós temos lá, qual que é o objetivo dessa atividade, né? Então, aí nós temos, ali, especificamente, através desse jogo, né, de forma lúdica, né, o professor vai estar demonstrando lá trazendo a questão da tecnológica, né? Demonstrar como o computador armazena informação através de números binários, né? Relacionar números decimais com números binários e também explorar as representações de números e imagens, né? Através de números binários, convertendo caracteres e imagens em números binários, que é a atividade feita aqui. Então, ali nós temos a descrição do procedimento, né? Como é que foi feito, né? Os recursos, o que se utilizou? Está lá, o papel sulfite, o lápis, ou caneta, enfim, e se o professor fez essa atividade também de modo remoto, ele vai colocar ali, enfim, né? Desce só um pouquinho. E a avaliação, como é que essa avaliação poderia ser feita, né? Então, ali nessa aula mesmo, o professor poderia... O que ele está verificando? Né? Nós temos vários graus de aprendizagem. Mesmo que o aluno tenha tido dificuldade, né, ele aprendeu, ele vai desenvolver alguma coisa dentro daquela aula. Então, a proposta de avaliação, ela se enquadra ali. O estudante terminou, desenvolveu a atividade, conseguiu converter o número decimal em código binário, ok, ou vice-versa também, né? Conseguiu converter o código binário em número decimal, ou ele fez parcialmente, né? Se teve alguma... qual foi a participação durante essa aula também? Pode ser que ele não desenvolveu totalmente, mas ele participou, ele esteve ali, ele se mostrou bastante interessado, e nesse processo teve alguma dificuldade? Tá, e o professor tem até, inclusive, uma proposta ali, um exemplo simples que está lá embaixo, que está lá no anexo, que é a proposta de atividade de intervenção. Então, isso foi só um exemplo, nosso tempo está esgotando, eu sei que vocês estão cansados, né? Eu poderia falar
muito mais coisas, mas assim, um exemplo simples, aí você tem aqui dois exemplos de duas atividades, onde ele vai fazer essa conversão, né, para ele entender a atividade do jogo. Então, por exemplo, vamos supor que ele não conseguiu concluir, o professor pode retornar, dar para ele uma atividade com que ele possa ver isso e aí corrigir a partir disso que ele entendeu, compreendeu como é que faz essa conversão, aplicar novamente o jogo, tá? De forma que o que a gente quer é que o estudante, todos eles, né, consigam fazer a atividade com facilidade. Então, desse modo, isso foi um modo de eu mostrar para vocês ali, só queria mostrar aqui a descrição da habilidade, já saiu da tela compartilhada, a descrição da habilidade, que ela não cita, mas porém, vocês vão ver que tem um termo aí que já define e ajuda a gente a saber que pode se aplicar ao pensamento computacional. Então, essa habilidade, que é a habilidade na sequência 3 para a matemática do 4º ano, tá, do ensino fundamental, a descrição dela é resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Então, trouxe o termo algoritmos, já deu uma ideia para nós que trata ali de pensamento computacional, encaixa muito bem dentro dessa proposta. Então, isso foi só um exemplo. A gente agora, eu vou passar para a Jéssica, sei que nós estamos no final, mas é muito importante ela mostrar aqui para vocês quais são os sites que podem ser acessados, que podem ajudar muito nesse trabalho de vocês. Um abraço para vocês, obrigada. Eu gostaria mesmo assim que depois a gente pudesse ter um feedback sobre como é que foi a oficina para vocês, tá ok? Obrigada, e eu vou passar para a Jéssica. Qualquer coisa, estou aqui no chat, só falar. Lá no último slide para mostrar isso. Agradeço a professora Débora por me auxiliar, né, nessa atividade, porque eu penso muito no processo, né? Eu falei muito do antes, né, de como que os professores trabalharam essa atividade na sala de aula, né? Eu entrei com a minha atividade e depois, para finalizar, né, tudo isso, né, tudo que foi feito pelo professor de matemática, de artes, por mim, né, sendo que o planejamento de aula é justamente a finalização de tudo. Né? E assim como todo o processo foi integrado, no plano de aula, no planejamento dessa aula, isso deve ser mostrado. Né? Deve ser mostrado essa integração do assunto, né, do assunto tratado pelo professor em sala de aula com a tecnologia. Gostaria muito que vocês pesquisassem mais sobre o assunto. Né? Essas duas atividades são poucas, né? Apenas 2 atividades dentro de tantas atividades que a computação desplugada contempla. E esses são alguns sites que eu recomendo que vocês entrem para verificar tudo isso. Lá, nesses sites contém atividade de computação desplugada e de atividade de pensamento computacional com o computador, tá? Como é o caso do programa aí, Computação na Escola, o pensamento computacional, o Code, a hora do código, também possui softwares educacionais maravilhosos, computação sem caô, o CIEB, né, como a Débora mostrou, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele possui um filtro da BNCC, um filtro da tecnologia, diante daquele documento completo da BNCC. Né? Então, no site aqui, vocês encontram esse documento que a Débora mostrou e também outros documentos que foi tirado a tecnologia e foi organizado em outro documento
com a BNCC nessa visão de integrar a tecnologia nos componentes curriculares. O site do NIC, do CETIC, né, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, é o Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sobre, eles possuem cooperação com a Unesco, e eles que organizam a internet aqui no Brasil, né? Então, eles possuem um conhecimento, né? Um conhecimento muito grande. E o que eu acho interessante no CEDIC é que eles possuem estatísticas confiáveis, né? Da utilização da internet, utilização de softwares aqui no Brasil. Né? Então, quando vocês forem construir algum texto, algum artigo que queira esse embasamento estatístico, né? Para compor aí o artigo de vocês, eu recomendo que entre no CETIC.br e recomendo todos esses programas, todos esses sites. E além desses sites, eu também vou disponibilizar todo esse material que foi mostrado aqui na oficina, que eu quero que vocês utilizem eles e quero que esse seja o pontapé inicial para vocês utilizarem essas atividades. E nós nos colocamos à disposição também com os nossos e-mails, né? A Jéssica aqui também, a gente vai deixar aqui qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Pode entrar em contato também conosco. Isso, e a professora Jéssica tem bastante a contribuir nesse sentido também. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre mesmo esse filtro mesmo, esses sites, e, enfim, qualquer orientação a mais que de repente aqui vocês tenham ficado alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, né? Principalmente em relação a essas atividades de computação desligada também. A BNCC, que a Débora tão lindamente contribuindo na oficina. E vocês podem ficar tranquilos que nós estamos aqui para o que a gente puder também, né? A gente vai, nesse processo nós estamos também construindo tudo, tá? Então, agradecemos a vocês a participação, certo? A equipe vai estar ativa, a equipe da oficina vai estar ativa, né? Isso, então lá no chat, se vocês quiserem perguntar alguma coisa depois, podem perguntar, que a gente vai estar aqui, faz parte, né? Todos nós que somos professores da rede, né? Entra no Teams, utiliza o Teams, né? Então tá lá a equipe ativada, as perguntas que vocês enviarem para a gente vai conseguir visualizar e responder. Que bom, Joselina. Ai, que legal. Todas vocês que, né, até antes aqui que vai descer do chat, a gente não consegue, mas muito obrigada mesmo pela participação ativa mesmo durante a atividade. Mais uma vez agradeço a participação de vocês, né? Obrigado por estarem aqui, né? Deixar a gente contribuir um pouquinho, né? Nessa caminhada com muita dificuldade, né? Que é a caminhada do ensino remoto. Muito obrigada. Obrigada, Valesca. Um abraço. Um abraço virtual para todos vocês. Virtual. Sintam-se abraçados. Sim. Obrigada, meninas. Abração. Obrigada.